Há um pecado que veste terno, empunha microfone e, domingo após domingo, arranca aplausos fervorosos, mas envenena o corpo de Cristo desde a raiz. Não é a imoralidade escancarada que choca os jornais, nem a heresia gritante que qualquer criança discerne. É algo bem mais refinado, o orgulho escondido no púlpito, o veneno suave que transforma pastores em celebridades e ministérios em palcos de vaidade. Martinho Lutero gritaria outra vez se visse quantos pregadores hoje trocam a tocha da verdade pela luz fria dos holofotes. Quantas ovelhas celebram o ungido enquanto ignoram o cordeiro que foi humilhado. E o pior, grande parte da igreja aplaude sem perceber que esse aplauso financia a própria decadência espiritual. Quando o servo se convence de que o chamado o coloca acima do rebanho, nasce a caricatura do fariseu contemporâneo. Postura, voz impostada, teologia impecável, e um abismo escuro entre o palco e o interior do coração. O púlpito, que deveria ser lamparina para o arrependimento, vira espelho para um ego sedento de curtidas. Frases de efeito substituem lágrimas, estatísticas substituem almas, e a cruz vira ornamento de cenário. Jesus advertiu que quem exalta a si mesmo será humilhado, mas a igreja esqueceu que ele falava especialmente a homens de púlpito, não ao pecador da esquina. O orgulho clerical tem perfume de unção, mas o céu o identifica pelo cheiro de carne queimada. Isso mata a igreja lentamente porque o coração dos ouvintes se acostuma a beber da fonte poluída. Começa a acreditar que espiritualidade é performance, que autoridade é palco e que pregação sem autopromoção parece fracasso. Em vez de conhecereis a verdade, ouvimos conhecereis meu currículo ministerial. Em vez de sigam a Cristo, só sigam meu canal. O Espírito Santo se entristece não porque faltam aplausos, e sim porque falta quebrantamento verdadeiro, aquele que transforma púlpito em altar de sacrifício, não em pedestal de vaidade. Sem arrependimento, avivamento se torna impossível, e a igreja, ainda que lotada, afunda em mornidão anestesiada. Mas nem tudo está perdido. Deus ainda levanta vozes que rasgam o véu da autopromoção e chamam o povo de volta ao primeiro amor. Se você sente ardor no peito ao ouvir essas verdades, é sinal de que o Espírito não desistiu de você, e talvez queira usá-lo para reacender a chama onde ela apagou. Permaneça comigo porque vamos expor, com lentes bíblicas, cada camada desse orgulho oculto, desmontar suas armadilhas e reacender a paixão pela glória de Deus, não pela glória humana. Pode ser incômodo, mas libertador. Antes de mergulharmos, se este tema já cutucou sua consciência, clique em inscrever-se e ative as notificações. Aqui a verdade não passa pano. No fim do vídeo, farei uma pergunta que só quem ama a palavra, até o fim vai conseguir responder com honestidade diante de Deus. E se você quer dar passos práticos além desta reflexão, fique atento à deixa sobre o nosso treinamento, formação de discípulos, capacitando cristãos fiéis a representar o Evangelho em todas as áreas da vida. Vamos juntos encarar o espelho que Lutero nos deixou e, quem sabe, salvar a igreja de si mesma. O orgulho no púlpito não começa com gritos, mas com sussurros. Ele sussurra quando um pregador começa a medir a eficácia de sua mensagem pelos aplausos, não pela transformação de vidas. Quando ele troca a intercessão silenciosa pelo cuidado com a estética do cenário. Quando o tempo gasto em oração diminui, mas a busca por relevância nas redes sociais cresce. E como uma ferrugem espiritual, esse orgulho vai corroendo a essência do chamado, servir, não ser servido. É o desvio quase imperceptível que transforma profetas em apresentadores e o púlpito em palco de vaidades. Jesus lavou pés, mas hoje há quem se recuse até a carregar o próprio microfone. A Bíblia é implacável ao lidar com o orgulho espiritual. Em Ezequiel 34, Deus repreende duramente os pastores de Israel que se alimentavam a si mesmos, mas não cuidavam das ovelhas. Eles se vestiam com a lã, mas não curavam as feridas. É um retrato assustador do que vemos hoje. Líderes que se enchem de teologia, mas estão vazios de compaixão. Que sabem articular sermões, mas não sabem chorar com quem sofre. Que exigem honra, mas se recusam a servir. O púlpito, quando contaminado pelo orgulho,
transforma palavras vivas em discursos mortos, e a unção em espetáculo. E isso não só mata a igreja, mata o pregador por dentro. Em muitas igrejas, o orgulho é tão normalizado que se tornou virtude disfarçada de autoridade espiritual. E o povo, por desconhecer as Escrituras, aplaude a opressão como se fosse temor de Deus. Já não se prega com lágrimas nos olhos, mas com slogans na ponta da língua. A humildade, que deveria ser marca dos líderes de Cristo, virou sinal de fraqueza. Há mais glamour do que graça, mais pose do que poder. E quando o líder se torna intocável, ele deixa de ser pastor e vira um faraó, cercado por bajuladores e cada vez mais distante do rebanho. É importante entender que o problema não é a autoridade em si, mas a forma como ela é exercida. Jesus nos deu o modelo perfeito. Sendo Deus, esvaziou-se, tornou-se servo, obedeceu até a morte de cruz. Filipenses 2:8. Se ele, que tinha todo o direito de ser exaltado, se humilhou até o fim, com que cara ousamos nos exaltar em nome dele? Quando um líder se torna arrogante, ele não está apenas pecando contra o povo, está traindo o caráter de Cristo. E isso é grave, gravíssimo. Porque no reino de Deus, o maior é sempre o que serve, nunca o que se serve. E talvez o mais perigoso dessa forma de orgulho é que ela se mascara de espiritualidade. Há uma performance piedosa, uma linguagem ensaiada, uma santidade cenográfica. Mas por trás da cortina, o coração pulsa vaidade. E o povo sente, mesmo que inconscientemente. Sente que falta algo, que a palavra está certa, mas o espírito está longe. E quando isso acontece, não é o diabo que precisa atacar a igreja. Ela implode sozinha, alimentada pelo ego disfarçado de unção. A tragédia do orgulho no púlpito é que ele engana o próprio pregador antes de enganar o povo. É sutil. Começa quando o pregador acha que já sabe demais para continuar aprendendo. Quando ele ouve uma palavra dura e pensa, isso é para os outros. Quando a crítica vira perseguição e a correção, afronta. O orgulho no coração de um líder é como fermento, pequeno, mas capaz de levedar toda a massa. E quando não é confrontado, esse fermento cresce até transbordar. E o que era para ser um vaso de honra se torna um instrumento de escândalo. Não são poucos os que começaram bem, mas hoje estão à beira do abismo, seduzidos pela própria imagem. A igreja de Laodiceia é um alerta gritante para esse tipo de autossuficiência espiritual. Em Apocalipse 3:17, ela dizia: sou rico, estou bem, não preciso de nada. Mas não percebia que era pobre, cega e nua. Veja, ela não perdeu sua estrutura, sua liturgia, sua comunidade. O que ela perdeu foi a noção da sua real condição. E isso é o que o orgulho faz. Cega. Cega. O pastor que se acha inabalável, o cantor que confunde dom com brilho próprio, o líder que se alimenta de elogios e rejeita a cruz. Uma igreja orgulhosa pode até lotar cadeiras, mas nunca vai encher o céu. E isso precisa ser dito com clareza. Há púlpitos hoje que não foram ungidos, mas apenas ocupados. Deus não está comprometido com cargos, mas com corações quebrantados. Ele nunca precisou de títulos, só de disponibilidade. O problema é que muitos confundem sucesso com chamado, aplauso com confirmação, seguidor com fruto. Mas Jesus foi abandonado por multidões e ainda assim permaneceu no centro da vontade do Pai. Onde foi que aprendemos que lotação é sinônimo de aprovação divina? O orgulho inverte os sinais, rejeita o deserto, mas ama os holofotes. E isso é o oposto da vida de Cristo. Em tempos onde a aparência fala mais alto que o conteúdo, é fácil cair na tentação de maquiar o púlpito. Pregações são cuidadosamente estilizadas, não para edificar, mas para viralizar. As mensagens são moldadas pelo algoritmo, não pelo espírito. Há um esforço para ser relevante, mas pouca disposição para ser fiel. E a fidelidade, meu irmão, nem sempre agrada. Às vezes ela confronta, ofende, fere o ego, mas cura a alma. Quando a verdade é substituída pela conveniência, o púlpito vira um show e a igreja, plateia. E o evangelho se torna um produto. Agora, pare e pense. Quantas vezes você já ouviu líderes sendo exaltados mais do que o próprio Cristo?
Quantos ministérios viraram marcas pessoais, com slogans, estratégias de branding e quase nenhuma menção à cruz? O orgulho no púlpito tem nome moderno, mas o veneno é antigo. É o mesmo que derrubou Lúcifer. E se ele caiu por querer tomar o lugar de Deus, o que nos faz pensar que seguiremos ilesos quando buscamos o mesmo aplauso que só pertence a ele? Há um pecado que veste terno, empunha microfone e, domingo após domingo, arranca aplausos fervorosos, mas envenena o corpo de Cristo desde a raiz. Não é a imoralidade escancarada que choca os jornais, nem a heresia gritante que qualquer criança discerne. É algo bem mais refinado, o orgulho escondido no púlpito, o veneno suave que transforma pastores em celebridades e ministérios em palcos de vaidade. Martinho Lutero gritaria outra vez se visse quantos pregadores hoje trocam a tocha da verdade pela luz fria dos holofotes. Quantas ovelhas celebram o ungido enquanto ignoram o cordeiro que foi humilhado. E o pior, grande parte da igreja aplaude sem perceber que esse aplauso financia a própria decadência espiritual. Quando o servo se convence de que o chamado o coloca acima do rebanho, nasce a caricatura do fariseu contemporâneo. Postura, voz impostada, teologia impecável, e um abismo escuro entre o palco e o interior do coração. O púlpito, que deveria ser lamparina para o arrependimento, vira espelho para um ego sedento de curtidas. Frases de efeito substituem lágrimas, estatísticas substituem almas, e a cruz vira ornamento de cenário. Jesus advertiu que quem exalta a si mesmo será humilhado, mas a igreja esqueceu que ele falava especialmente a homens de púlpito, não ao pecador da esquina. O orgulho clerical tem perfume de unção, mas o céu o identifica pelo cheiro de carne queimada. Isso mata a igreja lentamente porque o coração dos ouvintes se acostuma a beber da fonte poluída. Começa a acreditar que espiritualidade é performance, que autoridade é palco e que pregação sem autopromoção parece fracasso. Em vez de conhecereis a verdade, ouvimos conhecereis meu currículo ministerial. Em vez de sigam a Cristo, só sigam meu canal. O Espírito Santo se entristece não porque faltam aplausos, e sim porque falta quebrantamento verdadeiro, aquele que transforma púlpito em altar de sacrifício, não em pedestal de vaidade. Sem arrependimento, avivamento se torna impossível, e a igreja, ainda que lotada, afunda em mornidão anestesiada. Mas nem tudo está perdido. Deus ainda levanta vozes que rasgam o véu da autopromoção e chamam o povo de volta ao primeiro amor. Se você sente ardor no peito ao ouvir essas verdades, é sinal de que o Espírito não desistiu de você e talvez queira usá-lo para reacender a chama onde ela apagou. Permaneça comigo porque vamos expor, com lentes bíblicas, cada camada desse orgulho oculto, desmontar suas armadilhas e reacender a paixão pela glória de Deus, não pela glória humana. Pode ser incômodo, mas libertador. Antes de mergulharmos, se este tema já cutucou sua consciência, clique em inscrever-se e ative as notificações. Aqui a verdade não passa pano. No fim do vídeo, farei uma pergunta que só quem ama a palavra, até o fim vai conseguir responder com honestidade diante de Deus. E se você quer dar passos práticos além desta reflexão, fique atento à deixa sobre o nosso treinamento, formação de discípulos, capacitando cristãos fiéis a representar o Evangelho em todas as áreas da vida. Vamos juntos encarar o espelho que Lutero nos deixou e, quem sabe, salvar a igreja de si mesma. O orgulho no púlpito não começa com gritos, mas com sussurros. Ele sussurra quando um pregador começa a medir a eficácia de sua mensagem pelos aplausos, não pela transformação de vidas. Quando ele troca a intercessão silenciosa pelo cuidado com a estética do cenário. Quando o tempo gasto em oração diminui, mas a busca por relevância nas redes sociais cresce. E como uma ferrugem espiritual, esse orgulho vai corroendo a essência do chamado, servir, não ser servido. É o desvio quase imperceptível que transforma profetas em apresentadores e o púlpito em palco de vaidades. Jesus lavou pés, mas hoje há quem se recuse até a carregar o próprio microfone. A Bíblia é implacável ao lidar com o orgulho espiritual. Em Ezequiel 34, Deus repreende duramente os pastores de Israel que se alimentavam a si mesmos, mas não cuidavam das ovelhas.
Eles se vestiam com a lã, mas não curavam as feridas. É um retrato assustador do que vemos hoje. Líderes que se enchem de teologia, mas estão vazios de compaixão. Que sabem articular sermões, mas não sabem chorar com quem sofre. Que exigem honra, mas se recusam a servir. O púlpito, quando contaminado pelo orgulho, transforma palavras vivas em discursos mortos, e a unção em espetáculo. E isso não só mata a igreja, mata o pregador por dentro. Em muitas igrejas, o orgulho é tão normalizado que se tornou virtude disfarçada de autoridade espiritual. E o povo, por desconhecer as Escrituras, aplaude a opressão como se fosse temor de Deus. Já não se prega com lágrimas nos olhos, mas com slogans na ponta da língua. A humildade, que deveria ser marca dos líderes de Cristo, virou sinal de fraqueza. Há mais glamour do que graça, mais pose do que poder. E quando o líder se torna intocável, ele deixa de ser pastor e vira um faraó, cercado por bajuladores e cada vez mais distante do rebanho. É importante entender que o problema não é a autoridade em si, mas a forma como ela é exercida. Jesus nos deu o modelo perfeito. Sendo Deus, esvaziou-se, tornou-se servo, obedeceu até a morte de cruz. Filipenses 2:8. Se ele, que tinha todo o direito de ser exaltado, se humilhou até o fim, com que cara ousamos nos exaltar em nome dele? Quando um líder se torna arrogante, ele não está apenas pecando contra o povo, está traindo o caráter de Cristo. E isso é grave, gravíssimo. Porque no reino de Deus, o maior é sempre o que serve, nunca o que se serve. E talvez o mais perigoso dessa forma de orgulho é que ela se mascara de espiritualidade. Há uma performance piedosa, uma linguagem ensaiada, uma santidade cenográfica. Mas por trás da cortina, o coração pulsa vaidade. E o povo sente, mesmo que inconscientemente. Sente que falta algo, que a palavra está certa, mas o espírito está longe. E quando isso acontece, não é o diabo que precisa atacar a igreja. Ela implode sozinha, alimentada pelo ego disfarçado de unção. A tragédia do orgulho no púlpito é que ele engana o próprio pregador antes de enganar o povo. É sutil. Começa quando o pregador acha que já sabe demais para continuar aprendendo. Quando ele ouve uma palavra dura e pensa, isso é para os outros. Quando a crítica vira perseguição e a correção, afronta. O orgulho no coração de um líder é como fermento, pequeno, mas capaz de levedar toda a massa. E quando não é confrontado, esse fermento cresce até transbordar. E o que era para ser um vaso de honra se torna um instrumento de escândalo. Não são poucos os que começaram bem, mas hoje estão à beira do abismo, seduzidos pela própria imagem. A igreja de Laodiceia é um alerta gritante para esse tipo de autossuficiência espiritual. Em Apocalipse 3:17, ela dizia: sou rico, estou bem, não preciso de nada. Mas não percebia que era pobre, cega e nua. Veja, ela não perdeu sua estrutura, sua liturgia, sua comunidade. O que ela perdeu foi a noção da sua real condição. E isso é o que o orgulho faz. Cega. Cega. O pastor que se acha inabalável. O cantor que confunde dom com brilho próprio. O líder que se alimenta de elogios e rejeita a cruz. Uma igreja orgulhosa pode até lotar cadeiras, mas nunca vai encher o céu. E isso precisa ser dito com clareza. Há púlpitos hoje que não foram ungidos, mas apenas ocupados. Deus não está comprometido com cargos, mas com corações quebrantados. Ele nunca precisou de títulos, só de disponibilidade. O problema é que muitos confundem sucesso com chamado, aplauso com confirmação, seguidor com fruto. Mas Jesus foi abandonado por multidões e ainda assim permaneceu no centro da vontade do Pai. Onde foi que aprendemos que lotação é sinônimo de aprovação divina? O orgulho inverte os sinais, rejeita o deserto, mas ama os holofotes. E isso é o oposto da vida de Cristo. Em tempos onde a aparência fala mais alto que o conteúdo, é fácil cair na tentação de maquiar o púlpito. Pregações são cuidadosamente estilizadas, não para edificar, mas para viralizar. As mensagens são moldadas pelo algoritmo, não pelo espírito. Há um esforço para ser relevante, mas pouca disposição para ser fiel. E a fidelidade, meu irmão, nem sempre agrada.
Às vezes ela confronta, ofende, fere o ego, mas cura a alma. Quando a verdade é substituída pela conveniência, o púlpito vira um show e a igreja, plateia. E o evangelho se torna um produto. Agora, pare e pense. Quantas vezes você já ouviu líderes sendo exaltados mais do que o próprio Cristo? Quantos ministérios viraram marcas pessoais, com slogans, estratégias de branding e quase nenhuma menção à cruz? O orgulho no púlpito tem nome moderno, mas o veneno é antigo. É o mesmo que derrubou Lúcifer. E se ele caiu por querer tomar o lugar de Deus, o que nos faz pensar que seguiremos ilesos quando buscamos o mesmo aplauso que só pertence a ele?